para o Sporting e portanto, normal para a equipa do Portimonense. Acho que a primeira parte não foi muito boa. Acho que o Sporting não entrou muito ativo na primeira parte, tanto que o jogo estava bastante dividido, marcou os 2 golos, relaxou e depois na segunda parte tentou pressionar mais e teve sempre à procura do 3-0 com muito mais intenção e poderia tê-lo feito, não é? Depois a equipa, o Paulo Sérgio foi partindo a equipa, foi criando, digamos, alguns desequilíbrios, mas penso que a vitória se ajusta perfeitamente ao grande equilíbrio que esta equipa tem no momento da perda de bola, o grande compromisso, a entrega que tem ao jogo e pronto, e o futebol é isto mesmo. Pela expressão já percebi, Fernando, que viste o jogo de forma diferente. Porquê? O Sporting teve muito melhor, na minha opinião, da primeira parte do que da segunda parte. O Sporting na segunda parte raramente conseguiu dar 5 toques na bola. Teve 2 chances de golo, mas teve uma equipa muito mais segura. O Portimonense foi uma vez num lance que até foi fora de jogo e noutro de bola parada. É a minha opinião do que eu achei neste jogo. Não detestei a segunda parte do Sporting, mas muito abaixo, na minha opinião, do que fez na primeira parte. Também tem a ver por causa da relva. Lembra-te até entrar o golo, que oportunidades e que jogadas é que o Sporting tinha feito. Tanto lado a lado. Teve uma do Nuno Santos que matou o guarda-redes defender e teve outra que o Pote estava isolado e dominou mal a bola. Não teve um volume de jogo como... Agora é mais uma vez. Teve mais impressionante na segunda parte. Acho que o Sporting fez um jogo consciente, nota-se que é uma equipa com confiança e mais uma vez, o Jorge, né, faz um gol de sorte. É sorte, pronto. É sorte, marcou, teve sorte. Fernando, não é trabalhado, não é um lance trabalhado, é uma bola parada. Lá estamos nós outra vez a entrar pelo mesmo... Lá estamos nós a entrar pelo mesmo caminho novamente. Muito bons de jogo, mas pronto, está a imprimir com sorte. É a estrelinha. Lá estamos nós, isso é tu que estás a dizer novamente, lá estamos a entrar pelo mesmo caminho em que ninguém está a falar. Ninguém está a falar, tu estás a falar. Nós estamos a falar. Fernando, nós estamos a falar. O que o Sporting faça, que tu não consegues dar mérito. Ou é sempre sorte, ou a vitória que é do céu, ou vai não ser do equipa, pelo amor de Deus, Jorge. Olha, eu vou-te lembrar, por exemplo, no jogo que o Gil Vicente... Ao Porto para a taça da Liga, a vitória caiu do céu. Eu vou-te lembrar, não fui eu que o disse, estás a analisar o que seja Conceição. Eu vou-te lembrar... Está a 10 pontos à frente do Futebol Clube do Porto. Não sei se vai continuar. É só sorte. É só sorte, pelo amor de Deus, já chega. Já chega. Mariana, se nós nos lembrarmos do jogo de Gil Vicente, em que o treinador do Gil Vicente disse que a equipa do Sporting não entrou bem na primeira parte e não se deu mérito aí ao Gil Vicente, à boa organização do Gil Vicente. Tinha que se dar mérito à boa organização. Não entrou porque o Gil Vicente teve organizado. E eu... acabei de dizer que isto não é essa sorte. A sorte não caiu do céu. Como é evidente, o Sporting foi melhor que o Portimonense. O Fernando está a deturpar totalmente o que eu estou a dizer. Eu estou a dizer é que no primeiro lance em que foi lá, num jogo aéreo, teve a sorte de fazer golo, enquanto se calhar o Portimonense foi lá e uma teve fora de jogo, a outra mandou ao guarda-redes. É a diferença. E ninguém está a tirar mérito. Ele vai sempre buscar que as pessoas estão a tirar mérito, estão a inventar. Pronto, é para valorizar a equipa dele. E acho muito bem, e acho muito bem que o faça. É sempre sorte. É muito fácil. É por ter sempre sorte. Não está a dizer que o outro falhou, não devia ter falhado. Tu ouviste-me dizer que teve o controle do jogo, bem posicionamento. Tu disseste marcou um gol com sorte, a segunda parte foi muito melhor do que a primeira. Não vale a pena estar a entrar por isso, porque as pessoas já entenderam. Já entenderam tudo. Uma palavra que tem sido muito utilizada pelo Fernando também tem sido, Luís Pedro, a confiança. Sentiu-se, mesmo nos piores momentos da equipa, nas reações do Portimonense, sente-se que esta equipa do Sporting é neste momento uma equipa muito confiante? Boa noite. É uma equipa confiante, é uma equipa que fundamentalmente sabe controlar e gerir o jogo e gerir as vantagens. Foi o que aconteceu hoje com o Portimonense. O Sporting chegou, eu não diria com alguma facilidade, mas pelo menos com alguma naturalidade ao 2-0 e a partir daí geriu o jogo e a vitória nunca esteve em causa. Daqui a pouco vamos também ter a oportunidade de ouvir Ruben Amorim na sala de imprensa do estádio José Alvalade. Vai reagir o técnico do Sporting a mais este bom resultado. Tem mostrado esta equipa também, António, nesta mistura que há entre jovens e jogadores mais experientes, que já é uma equipa suficientemente madura.
à imagem do treinador? Eu acho que sim, acho que já é uma equipe que tem dado provas disso. Portanto, está à frente com toda a justiça, é um avanço com que ninguém contava no início deste campeonato, quer dizer, o Sporting é sempre, como se costuma dizer, é quase um costume, é sempre candidato ao título, mas o que é um facto é que não tem feito jus a essa candidatura. E este ano está a fazê-lo e de que maneira? Portanto, acho que a equipe está... Portanto, Mariana, quando a gente está numa fase de vitórias, tudo é mais fácil. Quando está numa fase de dificuldades, tudo parece mais difícil e tudo é mais complicado. Acho que o Sporting vai, na minha opinião, vai vencer este campeonato. Quer o Ruben aceite afirmar-se como candidato ou não, acho que o Sporting é o mais sério candidato à vitória deste campeonato. Já avisou que não vai assumir essa candidatura até ao último jogo, Ruben Amorim. Para o jogo de hoje, Fernando, havia também a questão dos jogadores em risco de exclusão. Sim. Os 3 jogadores jogaram e os 3 escapam sem cartão amarelo. É também uma boa notícia? É uma boa notícia. É sempre melhor ir jogar um jogo importante, um jogo pode decidir muita coisa. Já agora sobre um jogador que ainda está em risco, o único, mas por motivos diferentes, João Palhinha já falou sobre esse assunto. Sim. Já depois do jogo de hoje, foi um dos jogadores a que falou sobre a vitória do Sporting e disse que só quer que esta novela acabe porque já lá vão bastantes dias sem uma resolução dessa questão, que pode até ficar resolvido antes do Clássico e o jogador pode ficar fora de um jogo importante. Entendes este sentimento, Fernando, também da parte do jogador? Entendo, e a resolução vai, com certeza que vai sair para a próxima semana e em princípio não se poderá contar com o Palhinha. Mas não se contou com o Palhinha com o Benfica e foi o Mateus Nunes que fez o golo. É bom que isto acabe uma vez por todas para se resolver esta situação, para descansar a cabeça também do jogador e o campeonato continuar sem esta nuvem. Esta nuvem negra que anda aí, uns dizem que vai perder não sei quantos pontos, o outro vai perder não sei quantos pontos. Portanto, é bom que as coisas acabem. Agora, respondendo à tua pergunta, é bom o Sporting ir jogar ao Dragão num jogo que pode decidir muita coisa, atenção. Pode decidir muita coisa neste campeonato e levar a equipa toda em condições. E sobre esse jogo no Dragão há também mais uma notícia que acaba de ser dada por Ruben Amorim, que disse na primeira reação este jogo que Paulinho, que foi baixa de última hora, lesionou-se no treino de ontem e falhou o jogo de hoje, não deve recuperar a tempo do Clássico no Dragão no próximo dia 27. Pelo menos Ruben Amorim deixou essa dúvida no ar, disse que não é certo que possa contar com o ponta de lança. Jorge Amaral, pode ser encarada a confirmar-se como uma ausência preocupante para o Sporting ou ainda, tendo em conta que Paulinho ainda não se afirmou totalmente, apesar de estava a ser titular, mas ainda não é o Paulinho que já vimos noutros tempos, faz ou não diferença? Mariana, não foi o Paulinho que trouxe o Sporting até esta posição, não é? Alinhou nos últimos 3 jogos. Eu até pensei que ele poderia não estar por uma questão física de desgaste, porque jogou os 3 jogos seguintes e poderia estar a descansar, mas se justifica, se foi realmente uma lesão e que o vai tirar do próximo jogo, penso que fica com menos uma opção para o jogo, mas não vai mudar, digamos, a face daquilo que é o Sporting. O Sporting chegou ao primeiro lugar e com alguma vantagem com TT, com Pote, com Nuno Santos, com João Mários, com todos esses que certamente estarão lá. Portanto, é claro que é capaz de ter no banco, ou se eventualmente o Ruben decidisse pô-lo a titular, é sempre um jogador importante, como é lógico. Mas penso que não, para aquilo que a equipa tem vivido há 6 meses, penso eu, para cá, penso que não é muito importante para este jogo, não é? Porque a face do Sporting é esta que teve, por exemplo, hoje. A base são estes jogadores, as dinâmicas são estes jogadores e portanto, não é pelo Paulinho que alguma coisa vai correr menos bem ou melhor no Dragão. Luís Pedro, estará mais preocupado o Ruben Amorim nesta altura com a possibilidade de não ter João Palhinha para o Clássico do que com a possível ausência de Paulinho? Eu julgo que sim. Vamos lá ver. Há um pouco aquilo que o Jorge Amaral disse. O Sporting fez esta caminhada sem o Paulinho. E, curiosamente, cada vez que o Paulinho jogou ao serviço do Sporting, até jogou mal. Não se pode dizer que Paulinho faça neste momento muita falta ao Sporting, porque o Sporting tem sobrevivido, e tem sobrevivido muito, muito e bem, se essa expressão me é permitida, sem o Paulinho. E também, no que diz respeito ao Palhinha,
também não me parece que seja, hoje em dia, é titular indiscutível, como é óbvio, mas também não é uma peça fundamental na manobra do Sporting. O Palhinha entrou só nos momentos finais do jogo com o Benfica, recorde-se, e quem jogou fez-o muito bem. Aliás, o seu substituto foi até o herói do derby, portanto, não se pode dizer que tanto o Palhinha, e isso é muito bom para o Sporting, porque quer dizer que há muitas opções. Não se pode dizer que porque falhar um ou outro elemento a equipa do Sporting se apresente debilitada, nada disso. E aliás, contrariando um pouco o excesso de humildade da última intervenção do Fernando Mendes, o Fernando Mendes agora está com um problema de excesso de humildade. Eu parece-me que o jogo do Dragão, a decidir alguma coisa, é o futuro campeão nacional, não pode decidir mais nada. Se não vejamos, o Sporting tem neste momento 13 pontos de avanço, vamos pensar, só para facilitar as contas. Luís. Deixa-me lá acabar. Ouviste o que eu disse? Ouvi. Podia ser um jogo, podia decidir muita coisa. Pois, mas eu estou a tentar provar que não vai decidir nada. Pode decidir muita coisa, chega. Eu estou a tentar provar que não vai decidir nada, ou seja, ou melhor, a decidir só o futuro campeão nacional, porque se não vejamos, para facilitar as contas, o Porto vence o Boa Vista e apresenta-se no Dragão com 10 pontos de avanço. Pode decidir muita coisa. Se o Sporting vencer, o Sporting com 13 pontos de avanço sobre o Porto é obviamente campeão nacional. Se não vencer ou se perder, mantém o estatuto de pré-campeão nacional. Portanto, Fernando, a decidir alguma coisa só o futuro campeão nacional, não pode decidir mais nada do que isso. Deixa-me... Há também a questão da luta pelo segundo lugar. Sim. Mariana, posso dar um exemplo? É tudo esta pressão que o Sporting é campeão, já está campeão, já pode encomendar as baixas. Vamos aqui à vizinha Espanha. O Atlético de Madrid há 3 jogos atrás ou 4 jogos atrás estava a alguns 12 pontos ou 13 do primeiro lugar. 12 ou 13 pontos. Vocês vão olhar agora, já perdemos 5 pontos assim num tirinho. Num tirinho, em 2 jogos perdeu 5 pontos. Já está a 4 ou 5 pontos só. Está muita coisa, quando eles querem, já podem encomendar as faixas, já vão para aqui. O Sporting não é obviamente campeão nacional. Se ele lá se vencer no Dragão, isso aí não há hipótese nenhuma. É excelente ir ao Dragão. É neste momento apenas pré-campeão nacional. Vamos dizer que tem esse estatuto. E esse estatuto vale o que vale. Não, o estatuto é uma coisa. Uma coisa é vocês quererem. Se o Sporting vencer no Dragão é campeão. Já não haverá volta a dar. Uma coisa é o que é o jogo. Outra coisa é os jogos que o Sporting tem para fazer. E outra coisa é o que vocês querem que seja. Ou que devia de ser, que tem que se assumir. Não, falta 13 jogos ou 14 jogos. Não, a outra coisa é olharmos para a classificação, percebermos o calendário que temos pela frente e percebermos que o Sporting está numa posição super privilegiada para ganhar o campeonato. No futebol, as coisas não é assim tão fácil. Não é assim. Eu gosto da humildade, mas quando a humildade não nega o óbvio. Não é humildade. E aquilo que tu estás a está fazer, numa vantagem Fernando, excelente. Pode chegar lá. Acho que sim. Agora, falta muitos jogos, Luís, muitos jogos. Mano. Estás com excesso de humildade e estás a negar o óbvio. Não estou com excesso de humildade nenhuma. Tem sido o discurso também do Sporting, não só do treinador como de jogadores. Seria muito surpreendente se Ruben Amorim mudasse o discurso até ao final, mas há também a questão da luta pelo segundo lugar, que é muito valioso por causa da entrada direta na Liga dos Campeões. António, e este jogo no Dragão entre Sporting e Porto pode também ter aqui um papel. Jorge Jesus disse hoje que está a olhar para cima, para as diferentes barreiras, uma barreira de cada vez, por isso neste momento está a olhar para o Braga e quer passar uma barreira de cada vez. Para os objetivos do Benfica, o que é que quer do clássico entre Porto e Sporting? Os objetivos do Benfica, o ideal seria que o Sporting ganhasse. Portanto, disse claramente. Portanto, o Benfica depois ainda tem que receber o Futebol Clube do Porto. Portanto, ainda tem jogos muito complicados. Agora, objetivamente, neste momento, infelizmente, não deitando a toalha ao chão, as ambições do Benfica, as obrigações do Benfica é obter o segundo lugar. É um lugar para 3 equipas à partida nesta altura. Para já vamos ouvir a primeira reação de Ruben Amorim à vitória de hoje sobre o Portimonense. Já com o treinador do Sporting para fazer a análise a esta partida, Mister, sente que este resultado 2-0 acaba por espelhar aquela que foi a melhor equipa dentro das 4 linhas?
A meu ver, sim, acho que é óbvio, apesar de na segunda parte o Portimonense ter pressionado mais a nossa equipa na nossa saída de bola, o que nos dificultou um pouco, mas acho que foi o terreno também o grande adversário do Sporting, porque estávamos muito bem na primeira parte, sempre a sair de trás, a arranjar espaços, sempre com homens livres, tivemos transições em que podíamos ter sido muito melhores, podíamos ter ido para o intervalo com outro resultado, mas a meu ver acho que é um resultado justo. Essa era a 8ª vitória consecutiva, também é a primeira vez que o Sporting consegue fazer esta temporada. O que é que isto quer dizer sobre esta equipa e também que impacto, mais em termos anímicos, tem na equipa? Eu acho que não tem assim tanto impacto, é um bom número, mas nós vamos muito jogo a jogo. Portanto, hoje é descansar bem, amanhã treinamos, folga e fazemos um reset outra vez. Não ganhamos nada, não conquistamos nada, temos que ganhar o próximo jogo, esse é sempre o nosso objetivo. Isso era aí antes de terminar também, porque está com uma valente molha em cima. O que é que se passou com o Paulinho e se foi algo de última hora que o obrigou também a mudar aquilo que era a estratégia para este jogo? Sim, obviamente, porque foi no último treino, mesmo assim o Paulinho não nos disse nada concretamente, disse apenas que sentiu uma coisinha, mas que nada de especial. Depois à noite vimos que ele tinha uma lesão e portanto tivemos que mudar um bocado a estratégia, mas esta equipa joga sempre mais ou menos com a mesma ideia, mas como temos vindo a dizer, o Paulinho dá-nos coisas diferentes do TT e os que jogam ao lado é que se têm que adaptar um bocadinho ao TT e ao Paulinho consoante cada um deles é utilizado. Portanto mudou um bocadinho, não é bom porque não tivemos nenhum treino, mesmo que seja mais ou menos parado como é o dia antes do jogo, é sempre bom, não tivemos, mas também jogámos 6 meses assim, portanto foi uma pequena conversa e foi uma adaptação fácil e eles já conhecem bem o TT a jogar ali, por isso tornou-se fácil. Mister, muito obrigado também. Falar sobre Paulinho, Ruben Amorim, agora fala num pequeno problema físico, mas poucos minutos antes tinha dito mesmo que é difícil que Paulinho recupere a tempo do Clássico do Dragão, do próximo dia 27. Deu também algumas palavras de conforto em relação a Paulinho, em relação às exibições que não têm corrido tão bem, porque atribui também responsabilidade aos colegas de equipa, no que diz respeito à integração dos jogadores. Sobre esta série, que é impressionante, Fernando, de 8 vitórias consecutivas, aquilo que Ruben Amorim diz é que é um bom número, mas nada mais do que isso, mantém o discurso. Nesta fase, o desafio de Ruben Amorim também será, sobretudo, manter a mentalidade dos jogadores no tal jogo a jogo, vendo o título tão perto. Tem que ser assim, repara, acredito, e já disse isto algumas vezes, que o discurso de Ruben Amorim dentro do balneário para os seus jogadores, não é? Eu, se fosse traduzir, meus caros amigos, temos aqui uma oportunidade excelente, não é? Há 19 anos não, que o Sport não ganha nada. Temos aqui, este ano, uma oportunidade. Eu acredito que seja por aí. Agora, cá para fora, é o que eu continuo a dizer. Continuo a dizer, isto não é colar-me ao que diz Ruben Amorim. E se vocês têm reparado, eu digo isto desde o início. Há muito jogo pela frente. Muito jogo pela frente. Ainda há muitos jogos. O Sporting tem ganho a grande maioria dos jogos. Vamos para a 18ª, né? 19ª. A próxima é a 21ª. 21ª, o Sporting ainda não perdeu. Ainda não perdeu um jogo. Ainda não perdeu jogo nenhum. Acho que teve 3 empates, perdeu 6 pontos até o momento. É excelente. Mas a única coisa que ganhou foi a Taça da Liga. Continuo a dizer, há muitos jogos pela frente. O Sporting, os adversários também têm que ganhar. Acho que as pessoas têm que ter os pezinhos bem assentos no chão e calma, e não andarem aqui a festejar. Fanfarronices, estou eu farto. Já ouvi fanfarronices a dar com pau de uns lados e de outros. E depois o que é que acontece? Não é? Portanto, é tranquilos, fazendo jogo a jogo. Tem um jogo importante no Futebol Clube do Porto. Vai jogar contra uma grande equipa. Ainda agora se viu contra a Juventus. Agora, é excelente chegar ao Dragão com 10 pontos de diferença. É melhor do que chegar com 8 ou que chegar com 7. Tem aqui uma almofada para gerir. Mas isto aqui não é uma questão de gerir. Mesmo que aconteça, o Sporting era fantástico ganhar os jogos todos, mas não vai ganhar os jogos todos no campeonato. Não vai, com certeza que vai haver precalço e têm que estar preparados para isso. Vão enfrentar um adversário perigosíssimo. Que Sporting é que espera, Jorge Amaral, no Dragão? Eu espero um Sporting igual ao que tem sido ultimamente. Uma equipa muito segura, uma equipa muito estabilizada, muito tranquila, porque se eventualmente fosse ao Dragão
com 5 pontos de avanço, 3, 4, 7, mesmo 7, em que a derrota pudesse pôr em causa, digamos, uma estabilidade em termos posicionais e de pontuais em relação às outras equipas, seria realmente importante. Agora, depende agora que jogo é que vai acontecer, tanto amanhã do Sporting, Braga e Porto, segunda-feira, para ver justamente o Porto se chega lá com estes pontos ou se chega com mais pontos, nunca se sabe, ainda tem um jogo complicado na Madeira. Espero que o Porto possa ser igual a si próprio ao que tem sido justamente neste último jogo e que dê continuidade a isso e que este jogo do Juventus sirva para o resto do campeonato. É claro que espero um Sporting assertivo, com compromisso, solidário dentro do campo, com uma equipa muito forte em termos de transições, uma equipa muito unida, que luta muito pela conquista da bola, de tirar espaços aos adversários. Tecnicamente é uma equipa evoluída, como é evidente, é aquilo que costumo chamar de uma equipa cínica, é uma equipa que espera o erro do adversário, que não desaproveita esse tipo de situações. Portanto, tem que ser um Futebol Porto muito competente, muito forte, muito pressionante, muito concentrado, para conseguir, digamos, se eventualmente ganhar o jogo do Marítimo, vamos partir desse pressuposto, conseguir minimizar, digamos, a moça que tem tido até agora e conseguir ficar a 7 pontos. Ficando a 7 pontos, ainda há uma margem para poder olhar e haver o risco de o Sporting poder eventualmente pregar aqui ou lá, já que tem que ir a Braga, tem que ir à Luz, como o Porto também tem, poder eventualmente um jogo correr menos bem, como correu, por exemplo, ao Porto com o Boa Vista. Pode eventualmente acontecer. Portanto, é esse o desejo, mas o Sporting tem tudo na mão, como é evidente. E acho que o Ruben não está a deixar que estes jogadores se deslumbrem, que estes jogadores tirem o pé, digamos, do acelerador, que tirem de níveis de concentração máxima, também que só tem esta competição, não é? O que ajuda e de que maneira. Portanto, acho que vai ser, espero, e tenho quase a certeza que vai ser um jogo muito competitivo e um jogo que tecnicamente, porque vão estar jogadores de uma qualidade técnica muito grande, acho que vai ser um jogo muito interessante de seguir. Será sempre, Luís Pedro, um jogo de maior pressão para o Futebol Clube do Porto? Claro que sim. O Sporting, como eu disse há pouco, irá sem pressão nenhuma. O jogo do Dragão, a decidir alguma coisa, será o título nacional caso o Sporting vença. Se o Sporting não vencer no Dragão, e vamos, como eu disse há pouco, vamos pensar que o Porto vence o Marítimo só para facilitar as nossas contas, sairá, na pior das hipóteses para o Sporting, com 7 pontos de avanço. 7 pontos de avanço. Com o que falta jogar, é óbvio que o campeonato não está fechado, mas a margem ainda é eloquente. Estamos a ver também ainda imagens em direto do auditório Artur Agostinho, no estádio José Alvalade. Daqui a pouco vamos acompanhar a reação de Ruben Amorim, que ainda vai falar na sala de imprensa depois desta primeira reação na zona de entrevistas rápidas. António, há pouco falávamos sobre as opções de Ruben Amorim, as possíveis ausências para o Clássico, e o Luís Pedro dizia que neste momento tem uma equipa equilibrada, o Sporting. O facto de mexer e manter um nível exibicional também é muito por causa de Ruben Amorim, é muito pelo facto de Ruben Amorim a ter conseguido impor completamente a ideia de jogo que tinha para esta equipa? Sim, eu acho que é fundamental. Acho que o trabalho do Ruben Amorim está-se a notar, independentemente do Sporting este ano ter feito contratações, não contratações milionárias, mas contratações tiradas a bistúria, aquilo que necessitava, precisamente aquilo que necessitava. Obviamente que isso já foi o trabalho do Ruben Amorim. Portanto, a entrada dele o ano passado, que acabou por se saldar em pior para o Sporting, porque o Braga conseguiu ficar à frente, e, independentemente disso, o trabalho começou. E os resultados do trabalho são estes. Portanto, isso é incontestável. É incontestável. E eu acho que o Sporting está com uma equipe equilibradíssima, até em termos defensivos e tudo, onde se podia pensar que houvesse alguma veterania e houvesse algumas falhas, muito antes, pelo contrário, isso não tem acontecido. Portanto, na realidade, acho que o Sporting tem uma equipa equilibrada e, na minha opinião, é o principal candidato ao título. E será uma grande surpresa se o Sporting não for campeão este ano. Sobre o jogo de hoje, Paulo Sérgio também já falou, Fernando, e disse que o Portimonense deu 2 presentes, 2 palermices, foram estas as 2 palavras utilizadas por Paulo Sérgio para descrever os 2 lances dos golos do Sporting. Concordas a que os golos foram oferecidos? Se não fossem esses momentos, o Sporting teria tido dificuldades olhando para o jogo no seu todo, ou não? Tinha que arranjar outras soluções. O segundo golo é uma palermice.
Claramente. Um profissional na Primeira Liga não pode de maneira nenhuma de fazer aquilo que ele fez. O segundo é uma bola parada. Primeiro. O primeiro. Se o Portimonense tivesse feito algum gol nas bolas paradas, também era uma palermice. Não é uma palermice. Agora temos aqui outro também agora, não é? É uma palermice, é sorte. Não, é mérito. Ele está lá, se não tivesse lá não fazia gol. Fez gol, agora vamos andar sempre com isto? Cada vez que o Sporting ganha é sorte. Agora é uma palermice. Ou a vitória caiu no céu. Agora todos os treinadores é tudo assim. Não, o Fedal tem mérito, está lá. O outro falhou a bola, ele está lá. Não é? Agora, o Sporting podia ter feito outras coisas, podia. Aquele segundo gol, veja, volto a dizer, é uma palermice tremenda do jogador do Portimonense. Mas se não fosse essas palermices, o Sporting teve 3, 4, mais 3, para fazer gols, sem ser palermices. Sem ser jogada, coisas bem jogadas, princípio, meio e fim. Não fez porque não calhou, portanto, fez um golo, uma palermice, fez o outro golo, segundo o Paulo Sérgio, também uma palermice, e conseguiu fechar o jogo assim. Consegues perceber, Jorge, o sentimento do treinador do Portimonense? Consigo entender, mas eles também podiam ter, digamos, feito alguma coisa por isso nas situações que tiveram, não é? Portanto, há mérito, como é lógico, de quem cria essa palermice. Porque essas palermices também são criadas porque as equipas pressionam um bocadinho mais alto. Nós costumamos dizer, mas os jogadores erraram, os jogadores falharam em termos defensivos, querem sair a jogar. É uma realidade, há erros realmente incríveis. Agora, as equipas treinam assim. Muitas das vezes não lhes dizem a esses jogadores para tirar a bola, para meter a bola, para esticar jogo. Dizem-lhes que querem que eles saiam a jogar e muitas das vezes essas palermices acontecem. Eu também vou dizer que, por exemplo, o Adam teve uma palermice hoje. E o Portimonense não conseguiu, quando saiu com a mão naquele livre, em direto, mas não sei o que, podia ter criado ali algum problema. Se não houver palermices, se não houver erros, não há golos. Assim é tudo certinho e direitinho. Portanto, agora há que aproveitar esse tipo de situações. A única coisa que eu entendo do Paulo Sérgio ao dizer isto é que até esse momento, e volto a dizer, na minha opinião, o Sporting não tinha criado um volume de jogo, o jogo estava dividido, o Sporting não estava tão pressionante quanto para mim o fez após os dois golos, que tranquilizou, após os 3 minutos em que marcou os 2 golos, tranquilizou, pressionou muito mais, começou a trocar muito mais a bola, com muito mais eficaz. E na segunda parte, em todo também impressionante, o Portimonense teve dificuldades em dar 3, 4 toques na bola, foi chegando lá aqui e acolá de fugaz. Só entendo por isso, porque se calhar se na primeira, se até aos 2 golos, se o resultado tivesse 0-0, não estaríamos aqui a discutir nada. Pronto, se calhar até estava certo, não é? Mas o futebol é isto, é quem marca e quem aproveita os erros dos adversários. Não sei se o Fernando entendeu isto bem, mas pronto, Entendi. Ainda bem que entende. É um que é palermice. É um disco. O Paulo Sérgio é palermice. Contigo é com sorte. Tu tens um disco. Conseguiste dar um passo a torcer agora. Não, é um disco. É um disco. Conseguiste dar mérito agora. Vai lá tu gravaste agora um disco para todos os programas. É a sorte, é mais não sei o quê. É um disco que tu tens gravado. Isso é do teu lado, Jorge. Nos vossos lados é que é assim. Ainda bem, graças a Deus. Gravas um disco. Gravaste esse disco. Mas isso outros não há mérito. Se é os outros lá, não sou eu. Olha, se é os outros, não sou eu. Estás aqui comigo, não estás com os outros. Não, gravaste esse disco, gostas desse disco. Fez o golo, mete-o a tocar, mete-o a tocar. Segues a linha do Paulo Sérgio, fantástico. Mas entende bem. É que a gente não te entende a ti, mas tu tens que entender os outros. Sim. Tu nunca dizes nada, não. Luís Pedro, dando voz aqui também um pouco ao sentimento do Fernando Mendes, tem falado muitas vezes sobre isso. Achas que há alguma tentativa da parte dos outros clubes de desvalorizar aquilo que o Sporting está a conseguir este campeonato ou não? Eu não posso dizer que seja uma tentativa flagrante de o fazer. É claro que já surgiu a narrativa que entretanto, obviamente, foi colocada de parte face à eloquência da tabela classificativa. Essa narrativa dizia mais ou menos isto, que o Sporting estava onde estava porque não foi eliminado prematuramente das competições europeias e podia descansar mais as equipas, mais o plantel, ou seja, enquanto todos os outros tinham uma sobrecarga de jogos enormíssima, o Sporting podia descansar. Agora, com 10 pontos de avanço, é óbvio que essa narrativa não cola. De resto, tirando isso que só surgiu numa parte específica da temporada, não me parece. Parece-me, aliás, que de um modo geral se tem dado mérito ao Sporting. De qualquer forma, os jogos são o que são e eu concordo muito com a visão que o Jorge Amaral teve do jogo de hoje.
eu diria que o Sporting, antes de marcar o golo, podia estar a justificar a vitória e o primeiro golo, mas não estava a exercer sobre o adversário uma pressão tal, a sufocá-lo de tal forma que esse golo fosse que houvesse uma antevisão para esse golo rapidamente, que esse golo surgisse rapidamente. O jogo estava repartido, embora com alguma superioridade do Sporting. E depois o Sporting chegou facilmente depois ao 2-0. Como é óbvio, se não houvesse erros no futebol, os jogos acabavam todos 0-0. Portanto, a questão da palermice não me parece que seja uma teoria que de alguma forma possa ser aceitável. E depois o Sporting, obviamente, não fez uma exibição brilhante. O jogo não foi nada espetacular, até porque as condições atmosféricas não o deixaram. Aliás, a segunda parte, quer queiramos, quer não, a segunda parte foi de uma melancolia extrema. O Sporting geriu e ganhou com todo o mérito. O Fernando Mendes, se calhar ansioso por festejar um título do Sporting 19 anos depois, está com excesso de humildade e também está com hipersensibilidade. Eu lembro-me que ele não gostou do meu comentário a seguir ao jogo com o Braga, da final da Taça da Liga, que deu o primeiro troféu ao Sporting, porque a estrelinha que o Sporting teve nesse momento, estrelinha essa que também mostra o estofo de uma equipa que pode ser campeã e que de alguma forma está talhada, como essa prova demonstrou, para construir troféus. Ele não gostou da expressão estrelinha, até aliás julgo que foste tu, Mariana Águas, que introduziu essa expressão, porque pensa que isso é tirar mérito ao percurso do Sporting. Não é tirar mérito nenhum. As coisas, eu não acredito na sorte no futebol. Peço desculpa, ando aqui há anos suficientes para não acreditar na sorte. Não, tu acreditas na sorte, mas com trabalho, porque a sorte Claro, como é evidente. Eu admito que um jogador que remata a baliza, a bola bate na barra, bate nos dois postos e não entra, é um momento de azar, é um momento de sorte para a equipa adversária. Mas isso é um momento, é um momento curto, ínfimo, na história de um jogo de futebol e na história de uma temporada. É óbvio que ninguém... também, Luís Pedro, Ruben Amorim, Só para concluir, na imagem, ninguém pode tirar mérito ao avanço sobre que o Sporting a tem. estrelinha, apenas reproduzir precisamente algo que foi dito por Ruben Amorim, que vemos na imagem e que chegou a admitir que havia a tal estrelinha. Depois disso, já disse o contrário em relação a outros jogos. Vamos agora acompanhar a reação à vitória sobre o Portimonense. Poderia marcar. E depois, olhando para este jogo e para a exibição do Sporting, se acha que vai continuar a ter dificuldades em escolher um 11 titular? Em relação ao aumento dos gols, é sempre importante, são sempre decisivos. Aproveitámos uma bola parada e depois pressionámos bem a bola, ganhámos a bola e finalizámos. A nossa equipa nunca pode esperar que o golo mais tarde ou mais cedo vai acontecer. Isso não existe. Eles têm que ir à procura do golo, têm que trabalhar muito. Foi isso que fizeram. Tivemos algumas saídas que poderíamos ter definido muito melhor. A primeira parte jogámos bem, arranjámos sempre homem solto e depois com 2-0 muito melhores do que fomos em alguns jogos a gerir o jogo na primeira parte. Na segunda parte o terreno ficou muito complicado, nós a querer sair jogar de trás, muitas das vezes a jogar com o Adam para puxar a equipa do Portimonense, mas o terreno estava muito difícil aí e aí acho que eles quiseram me chatear um pouco porque continuaram a fazer esse jogo. Eles têm coragem, querem continuar a fazer a forma que treinamos, mas acho que é um resultado completamente justo. O Portimonense cresceu na segunda parte, mas nós gerimos bem mais uma vez e acho que a vitória é justa. RTP, João. Muito boa noite, Ruben Amorim. João Alves Domingos, estamos em direto para a RTP3. Já por várias vezes foi rejeitando a conversa do favoritismo em relação ao Sporting e à luta pelo título, mas o que lhe quero perguntar é se
você e a equipa têm noção de que, tendo em conta esta vantagem que leva de pontos em relação aos rivais, há 20 anos que o Sporting não vence o título, se têm noção de que os adeptos não lhes perdoariam que desperdiçassem esta posição, e se na cabeça deles também é essa ideia que existe, que só podem acabar em primeiro lugar esta temporada? E depois, no outro aspecto, acho que foram os últimos 3 jogos, golos de bola parada. O que é que levou a esta melhoria nos esquemas táticos ofensivos? O trabalho é o mesmo, a atenção é a mesma, mas às vezes colocamos... Eu lembro-me de várias bolas em que o Seba toca na bola e a bola vai rente ao poste. Várias na primeira volta, e na segunda volta está a entrar, e o futebol é um pouco isso. Em relação aos adeptos não perdoarem, nós passámos de uma equipa fraca contra o LASK, depois fomos crescendo, uma equipa que dava tudo, mas que era impossível chegar ao título. Chegámos a meio e era difícil aguentarem-se, depois tivemos ali uma pequena crise, o Sporting vai cair. Portanto, o futebol é mesmo assim, é o momento. Eu percebo isso, essa ideia de que alguns adeptos já não nos perdoariam o perder desta vantagem, mas isso é mais importante para o treinador. Eu terei problemas se isso acontecer, pode acontecer. Agora os jogadores estão a crescer a olhos vistos, o plantel é mais valioso, o Sporting está mais clube, a meu ver, em todas as áreas, portanto o Sporting vai ficar sempre a ganhar. O único que pode levar com esse problema é o treinador, e nós estamos preparados para isso. Portanto, é continuar jogo a jogo. Lembrar também mais um exemplo, que o Atlético de Madrid hoje perdeu em casa, tinha 11 pontos de avanço, tem 5, ou tem 6, portanto, se há equipas já habituadas com jogadores como o Suárez, como eu falei na época passada, na flash anterior passada, portanto, se acontece em grandes clubes, o Sporting é um grande clube também, mas tem um grupo muito jovem, também pode acontecer connosco. É bom nós sabermos isso e, portanto, vamos jogo a jogo, sem pressão adicional. Temos que vencer o próximo jogo e é essa a nossa ideia. CMTV, SIC TV. Só CMTV. CMTV, ok. Boa noite, Ruben Amorim, Pedro Prata, CMTV. Já sei que não assumo a candidatura ao título, por isso faço-lhe um desafio. Se fosse dono de uma casa de apostas, que probabilidade dava a Sporting, Benfica, Porto e Sporting Braga de vencerem o título, e já agora se apostava no Sporting? Eu aposto sempre nos meus jogadores. Agora eu não sou muito de apostar, portanto essa pergunta não faz muito sentido. Eu apostava na minha equipa para vencer o próximo jogo, essa é a nossa ideia. Agora, em relação ao campeonato, faltam muitos jogos, não vale a pena vocês darem a volta à conversa. Quando faltar um jogo, para dependermos de um jogo, nós assumiremos a nossa candidatura. Até lá temos que jogar, jogo muito difícil, é sempre assim todas as semanas, portanto vamos jogo a jogo. Sport TV. Viva, Ruben, novamente estamos em direto na Sport TV+, Tiago Pérez Costa. Vou focar aqui num jogador com vários subtemas. João Palhinha, o crescimento espetacular, tem-se visto nos últimos 2 jogos. Foi eleito o homem do jogo Liga NOS pela Sport TV, pela Liga Portugal. Já o vê na seleção nacional? Esta é a primeira questão. A segunda questão relacionada com João Palhinha, ele há pouco disse que queria que esta novela terminasse. O que é que acha que o TAD ou o que é que está à espera que o TAD diga, e se conta que fique resolvido esta semana antes do Clássico? Em relação ao Palhinha, o crescimento dele deve-se ao trabalho dele, a forma como ele entende o jogo, como ele evoluiu com bola durante este tempo. Portanto, o mérito é completamente do Palhinha, porque melhorou, quer sempre melhorar, trabalha muito, às vezes até o vejo a bater livres, porque quer melhorar, quer bater livres. Isso diz muito do jogador que ele é, o crescimento que ele teve nestes anos todos. Portanto, não tem nada a ver com o treinador, ele passou por vários treinadores, todos vão ajudando, mas o mérito é todo do Palhinha e ele trabalhou imenso para chegar no ponto em que está. Em relação à seleção, ele tem características diferentes de todos os jogadores da seleção. Mesmo o Danilo, sendo um médio defensivo, é diferente do Palhinha. Portanto, é mais uma opção, mas não me vou meter nas escolhas do Mr. Fernando Santos. Agora que o Palhinha tem umas condições e umas características diferentes de todos os jogadores, o que pode acrescentar a uma seleção nacional. E sendo meu jogador, eu gostaria de o ver lá. Em relação ao caso do Palhinha, eu agora dia a dia, até ao Clássico, vou perguntar: o Palhinha pode jogar? O Palhinha pode jogar? Essa é a minha preocupação. Se eu puder jogar, joga. Se não puder, joga outro. E essa é a nossa ideia. Record, lá em cima.
Boa noite, Ruben Amorim. Vou-lhe fazer uma pergunta sobre um jogador que acabou por não estar. Gostava de saber se, de facto, se nos pode explicar o que é que aconteceu ao Paulinho e se, de facto, pode confirmar que ele está fora do Clássico. O Paulinho sentiu uma dor no último treino, não queixou-se ao médico, mas não fez grande alarido da situação. Mas tem uma lesão que nós não sabemos ainda a duração. É uma lesão que eu já tive, acreditem ou não. Eu também já tive aquela lesão e pode ser pouco tempo, pode ser mais tempo. Portanto, temos o TT, temos o Giovane, temos o Tabata, temos o Pote, temos o Nuno Santos, temos outros jogadores que também se podem adaptar a uma posição na frente, e é esse o nosso foco. Em relação ao jogo do Porto, eu não vos posso dizer nada, mas acho difícil estar pronto para o Porto. 0-0, Vasco. Boa noite, Mister. Vasco Moreira 0-0. A contratação do Fedal, se calhar até foi vista com alguma estranheza por muitos, ou foram levantadas muitas dúvidas. A verdade é que ele tem sido um dos indiscutíveis, faz parte da melhor defesa do campeonato, que é o Sporting, e hoje estreou-se a marcar. E mesmo quando se fala dos exemplos de experiência, muitas vezes dão Coates ou Adam, e não se fala tanto de Fedal. Qual é que é a importância de Fedal e como é que tem visto a temporada do Marquinhos, que hoje estreou a marcar? Ele para nós não é surpresa para muitas pessoas, mas a desconfiança veio com o Fedal, com o Porro, com jogadores que não são tão conhecidos, e é normal. Mas ele adaptou-se bem. Nós conhecíamos do Beto e vimos muitos jogos, tentámos ver muitos jogos. Acho que a grande surpresa foi o feitio dele, e nisso nós temos sorte. Por mais que se diga que nós tentamos investigar, falar com os colegas deles, pessoas que conhecemos, nós tivemos sorte nos reforços nesse aspecto, mais do que na parte esportiva, na parte do feitio, e isso nós não controlamos. E ele traz-nos muito isso, muito empenho, muita qualidade, é muito bom com a bola, por mais que digam que por vezes que não o é muito bom com a bola, e depois apanhou na Liga Espanhola muitos avançados de qualidade, e isso faz crescer os jogadores. Portanto, é um jogador muito importante para nós. Pode jogar na esquerda, mas também é um jogador que pode jogar muito bem no meio, que pode dar coisas muito boas no meio, o que é bom. Como o Inácio agora joga na direita, pode jogar no meio, pode jogar na esquerda. Isso é muito bom para a nossa equipa, porque podemos ter sempre jovens ali a treinar connosco, que eles podem fazer várias posições. Agora, em relação ao Fedal, é uma surpresa nessa parte do feitio, na parte esportiva não. É um jogador muito importante para nós, e estamos muito felizes com ele. Que é a frente, bola na rede, não é? Boa noite, Mister. Guilherme Costa, bola na rede. O Sporting terminou com a dupla de meio campo formada por João Mário e Daniel Bragança. Eu queria saber se isso pode ser uma solução de futuro e o que é que cada um pode oferecer em termos de construção de jogo leonino. Pode ser uma opção de futuro. São jogadores com características parecidas, e aí certos jogos pode ser. Nós em Barcelos acabámos também assim, pela sua qualidade, a qualidade do João e a qualidade do Dani. Hoje quisemos acabar assim, meter o Mateus Nunes mais na frente pela sua velocidade, para tentarmos esticar o jogo, também sinceramente para protegê-lo um pouco dos duelos. E o Dani, mais uma vez, a forma como ele entrou, ele tem 1 minuto, ou tem 5 minutos, ou tem 15, ou tem 20, ou tem 30, como teve com o Gil Vicente. É um jogador que está a crescer muito. O que eles nos podem dar os dois a jogar ao mesmo tempo é a sua qualidade de termos bola, e sempre que precisamos de bola, o João está lá. O Dani, quando entra, ficamos com muita bola, e portanto é isso que eles nos podem oferecer. Para além da qualidade de ler o jogo mesmo defensivamente, dão-nos muita qualidade com a bola. Penso que a última questão aqui da Alvoreira FM, não é? Mister, boa noite. Deixe-me aproveitar para te fazer uma questão mais longa. Vai ser a minha única oportunidade de falar consigo esta época. A equipa veio de uma fase incrível. Ninguém acreditava que ganharia a Taça da Liga, ganharia Benfica, no Bessa, Barcelos, Madeira. Pergunto-lhe se concorda que o Sporting volta a ganhar, porque mostra 4 facetas em que volta a ser muito forte. A forma como sufoca o adversário na pressão alta, a forma como circula e gera posse de bola, a forma como defende quando há ataque organizado do adversário e como faz a transição defensiva, e a forma eficaz e assertiva como ataca na bola parada e defende na bola parada. Se concorda que voltaram a ser 4 facetas decisivas para ganhar o jogo?
Eu acho que são sempre de uma equipa para ser uma equipa mais completa precisa dessas 4 facetas. Nós temos a melhorar em muitas delas. Defensivamente estamos bem, porque eles também defendem todos. Apesar de não baixarmos tantas linhas, jogarmos sempre num bloco mais subido ou médio-alto, como queiram chamar, eles defendem todos e isso ajuda. Mesmo quando falha um, está lá sempre outro. O Palhinha às vezes são 2, né? O Palhinha é muito forte nisso. Depois temos jogadores rápidos, porque nós podemos trabalhar a transição, mas se não tivermos jogadores rápidos, e nós temos jogadores rápidos. Depois temos o João Mário. Tendo um João Mário, o Pote, temos qualidade com a bola, assim como os outros, laterais muito rápidos, defesas centrais muito experientes e que estão sempre confortáveis a defender. Obviamente que isso faz parte de uma equipa grande, como o Benfica é, como o Porto é, como o próprio Braga é. Cada uma dessas equipas tem as suas qualidades específicas. Nós temos que melhorar, a meu ver, um período mais longo com a bola, porque nos sentimos muito confortáveis às vezes a criar espaço para as transições. Portanto, isso, o que disse aí faz parte de uma equipa que se uma equipa está a vencer é porque deve ter esses fatores todos bons, mas eu acho que a nossa equipa pode melhorar em muitos aspectos. Fechamos ali no Jornal da Bola. Boa noite, Ruben. Já falaram aqui de vários jogadores individualmente, do João Mário, do Bragança, do Palhinha. Eu gostaria de lhe perguntar acerca do Adam, porque é também um guarda-redes que chegou, já muita gente o conhecia pela experiência, mas também alguma desconfiança por não ter jogado tanto nos últimos tempos. Tínhamos aqui o Max, que era um guarda-redes, se calhar já titular indiscutível. Eu queria lhe perguntar que diferença e o que é que o Adam veio acrescentar a esta equipa, para além da experiência e da qualidade. Ainda hoje vimos uma saída da baliza que não é para todos os guarda-redes. É um jogador que tinha uma escola muito grande, jogou nos melhores clubes do mundo e há pequenos pormenores que fazem a diferença. A meu ver, e não só meu, mas do Vital, do Tiago, nós acreditamos muito no Max. O Max vai ser um excelente guarda-redes, já o é, mas acho que o Adam vai ajudar o Max também a melhorar. E a nossa equipa, por ser tão jovem em certos momentos do jogo, e acho que isso é notório, traz-nos uma calma, a forma como ele para a bola com os pés ou agarra, ou a forma como ele sai aos cruzamentos. Ele tem estado muito bem, já ganhou 2 prémios do guarda-redes do mês, e ganhou 2 prémios do guarda-redes do mês, se calhar com a equipa que sofre menos remates. E portanto isso é um sinal de qualidade, que está sempre atento. Uma equipa que não sofre assim tantos remates, mas ele é o guarda-redes do mês, revela que quando precisa de intervir está muito concentrado. E isso cria-se nos grandes clubes que ele jogou. No Real Madrid, se calhar está-se 90 minutos e no último minuto da compensação precisa de fazer uma grande intervenção. Isso faz parte do Adam e, para além, mais uma vez, do feitio que ele tem, da forma como ajuda os outros, e principalmente o Max e o André Paulo, é muito importante para nós. Ok, muito obrigado a todos. Boa noite. Foi a reação de Ruben Amorim à vitória do Sporting por 2-0 sobre o Portimonense. Vamos agora ver os principais momentos do jogo com a Magali Pinto. O Sporting venceu em casa ao Portimonense por 2-0 e segue imparável na liderança do campeonato. O reforço Paulinho foi baixa de peso no Sporting e num